A vida cristã não começa pela disciplina nem pela força da mente. Ela não nasce do esforço humano. Ela nasce de uma vida, e essa vida não vem de você. É por isso que tantos fracassam na batalha da mente. Tentam resolver o espiritual usando ferramentas naturais. Tentam silenciar pensamentos usando mais pensamentos. Tentam controlar a alma usando a própria alma. E o resultado sempre será o mesmo: exaustão. O problema nunca foi apenas mental, é espiritual. Paulo foi direto. A mente da carne é morte, mas a mente do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Não existem caminhos neutros. A mente sempre se inclina para uma origem. Ou ela nasce da carne e produz inquietação, ou ela nasce do espírito e produz paz. Não existem três opções. Não existe área cinzenta. Não existe meio termo. A carne pensa a partir do medo. O espírito pensa a partir da suficiência de Cristo. A mente carnal produz ansiedade, controle, cobrança, autoproteção. Porque a carne só sabe gerar frutos da carne. Ela não pode produzir descanso. Ela não pode produzir vida. E aqui está a verdade que poucos admitem. Você não perde a guerra dos pensamentos porque pensa demais. Você perde porque ainda pensa da fonte errada. A vida cristã começa quando o trono interior muda de dono. Quando Cristo deixa de ser apenas uma crença e se torna a origem da sua mente. Quando a fonte muda, os pensamentos mudam. E por isso, este roteiro não é sobre técnica, psicologia ou esforço mental. É sobre vida. É sobre origem. É sobre uma mente que não nasce de você. Somente quando a vida de Cristo ocupa o espaço interior, os pensamentos se alinham naturalmente. Não por força, não por disciplina, mas porque morte e vida não podem habitar no mesmo lugar. Se Cristo governa, a mente descansa. Se o eu governa, a mente se torna uma prisão. A pergunta não é: como controlar meus pensamentos? A pergunta verdadeira é: quem está sentado no trono dentro de mim? Porque o que nasce da carne sempre será inquieto, mas o que nasce do espírito sempre carrega paz. O problema da mente nunca é apenas intelectual. Nunca foi uma questão psicológica, emocional ou filosófica. É uma questão de origem espiritual. A mente nunca funciona de forma neutra. Ela sempre está servindo a uma fonte invisível. Sempre está inclinada para um reino. E existem apenas dois reinos. Ou ela se curva à carne, ou ela se curva ao espírito. A carne pensa a partir do medo, da autopreservação, da falta. O espírito pensa a partir da suficiência, da plenitude e da verdade. Por isso, o homem natural vive em guerra dentro da própria cabeça, não porque quer, mas porque está ligado a uma fonte de morte. Paulo não apresenta uma teoria. Ele apresenta uma lei espiritual. A mente da carne é morte. Romanos 8:6. Não é talvez, não é às vezes, é morte, sempre. Uma mente governada pela carne produzirá inquietação, preocupação, argumentação, controle, ansiedade, medo do futuro. Porque a carne não pode produzir descanso. A carne não pode produzir luz. A carne só sabe reproduzir o que ela é. É por isso que muitos lutam contra pensamentos como quem luta contra sombras. Eles batem na escuridão, mas a escuridão permanece. Eles tentam silenciar vozes interiores, mas as vozes aumentam. O problema não é a sombra, é a falta de luz. Jesus não disse: vença o pensamento ruim. Ele disse algo muito mais profundo:
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mateus 6:22. O segredo não está em lutar contra a carne. O segredo está em permitir que a luz governe. A carne pensa a partir das suas necessidades. O espírito pensa a partir da suficiência de Cristo. A carne pergunta: e se não der certo? O espírito afirma: Cristo já é suficiente. A luta contra os pensamentos nunca será vencida enquanto eu estiver no trono. O eu sempre exigirá explicações. O eu sempre buscará controle. O eu sempre tentará sobreviver. Mas a cruz não veio apenas restaurar você. Ela veio eliminar o eu que governa a mente natural. Enquanto eu estiver vivo, a mente estará em guerra. Quando Cristo governa, a guerra termina. A verdadeira questão não é como controlar meus pensamentos. A questão real é qual vida está produzindo meus pensamentos. Porque a mente não pode produzir descanso enquanto estiver conectada à carne. Somente quando conectada ao espírito, ela se torna território de paz. Deus não nos entregou a batalha da mente como um problema sem resposta. Ele não nos chamou para vencer pensamentos pelos nossos próprios recursos. Antes de pedir rendição, ele providenciou vida. A resposta de Deus nunca foi um método. A resposta de Deus sempre foi uma pessoa. Cristo não veio apenas trazer perdão. Ele veio trazer substituição. Ele não apenas limpou o passado. Ele tornou-se nossa própria vida. Paulo declara com ousadia espiritual: nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Isso não é uma meta espiritual distante. Não é um objetivo a alcançar. É um fato eterno estabelecido no momento em que nascemos do Espírito. A mente de Cristo não está fora de nós. Ela habita em nós. Por isso, Deus não nos chama para fabricar paz. Ele nos chama para acessar uma realidade que já nos pertence. A provisão de Deus em Cristo é completa. Uma nova vida, não reformada, mas substituída. Uma nova natureza, não gerada pela carne, mas pelo Espírito. Uma nova mente, não produzida por esforço, mas por união. O Espírito Santo não nos entrega boas ideias. Ele nos entrega a realidade espiritual. Ele não nos dá pensamentos positivos ou frases motivacionais. Ele nos dá a verdade viva. Porque a verdade não vem para melhorar o homem natural. Ela vem para revelá-lo como morto. A mente carnal diz: eu preciso tentar ser mais forte. A mente do espírito responde: Cristo é a minha força. A carne pensa: eu preciso de controle. O espírito afirma: eu caminho sob governo. A carne sempre trabalha para alcançar descanso. O espírito trabalha a partir do descanso. Quando Cristo é a nossa vida interior, pensamentos começam a nascer de outra fonte. Eles fluem da paz, não do medo, da confiança, não da ansiedade, da verdade, não da necessidade de respostas. A mente só se torna espiritual quando se submete à provisão de Deus. Quando ela abandona a tentativa de controlar a vida, quando ela se inclina diante da realidade espiritual já conquistada, onde Cristo governa, a mente se torna território santo. Não porque lutamos para purificá-la, mas porque outra vida começou a governar. A verdadeira renovação da mente não é produzida por disciplina, é produzida por substituição. Cristo toma o lugar que antes pertenceu ao eu. E quando ele ocupa esse lugar, nada mais pode governar. A união com Cristo não é uma metáfora. Não é uma doutrina bonita para decorar sermões. É o fundamento invisível e inabalável da vida cristã. É a maior realidade espiritual do universo. Cristo não está apenas diante de nós.
Cristo não está apenas acima de nós. Cristo habita em nós. A vida cristã não é vivida pela força da nossa natureza. Ela é vivida pela substituição de natureza. A união com Cristo significa que o velho homem e sua mente natural perderam o direito de governar. A fonte mudou, a origem mudou, o governo mudou. Por isso Jesus disse: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Essa natureza não é uma exigência, é uma revelação. Fora de Cristo, tudo é esforço. Em Cristo, tudo é descanso. A mente só encontra paz quando descobre a sua posição, não na carne, mas em Cristo. A união com Cristo produz 3 efeitos irresistíveis. 1. Ela destrona o eu. Não é mais eu preciso controlar meus pensamentos. É Cristo governa por meio de mim. Quando o eu perde o trono, a mente perde o tumulto. 2. Ela quebra o poder da carne. A carne só pode reinar quando o eu está no controle. Mas quando Cristo assume o domínio interior, a carne perde combustível. Ela se torna impotente. 3. Ela estabelece descanso espiritual. A mente não luta para encontrar paz. Ela vive dentro da paz. Porque Cristo é a paz. A união com Cristo não é baseada em sentimento, é baseada em posição espiritual. A fé não é sentir Cristo, é reconhecer Cristo como a única realidade da nossa vida. O que transforma a mente não é esforço humano, é a consciência crescente de que estamos nele e ele está em nós. A união traz uma consequência inevitável. O crente para de lutar sozinho. Ele para de argumentar com o eu. Ele para de tentar controlar o futuro. Ele para de tentar sobreviver. Quando Cristo se torna a vida interior, os pensamentos deixam de ser uma guerra. Eles se tornam submissos ao Espírito e começam a refletir a autoridade do céu. A verdadeira transformação mental não é resultado de disciplina religiosa. É resultado da revelação da união. Quando você descobre quem governa em você, a batalha da mente muda para sempre. O Espírito Santo não governa através de força humana. Ele não opera pela lógica natural ou pela intensidade emocional. Ele trabalha pelo toque invisível da vida divina. O Espírito não empurra, ele atrai. Ele não obriga, ele convence. Jesus o chamou de Consolador, mas também de Espírito da Verdade. Ele traz paz enquanto revela. Ele consola enquanto expõe. Ele guia enquanto transforma. A obra do Espírito é simples e profunda. Ele manifesta Cristo dentro de nós. O Espírito não tenta silenciar a carne. Ele não negocia com ela. Ele não a aconselha. Ele simplesmente revela Cristo. E quando Cristo aparece, a carne perde a voz. Paulo declara: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Observe a ordem espiritual. Ele não diz, vença a carne para andar no Espírito. Ele diz, ande no Espírito, e a carne será vencida. A mente carnal luta contra pensamentos. A mente espiritual recebe luz. A carne resiste. O Espírito governa. Quando o Espírito Santo toma o lugar que lhe pertence, ele transforma a mente de 3 formas. 1. Ele ilumina. Ele revela o que estava oculto na alma. Ele expõe o eu que tenta governar. Ele mostra o que é carne e o que é vida. 2. Ele substitui. Ele não acrescenta esforço à carne. Ele substitui carne por espírito. Pensamentos humanos por pensamentos de Cristo. 3. Ele governa. O Espírito Santo não é um convidado. Ele é rei. Onde ele governa, há paz. O Espírito Santo não nos entrega técnicas. Ele nos entrega realidade. Ele não trabalha para melhorar o homem natural. Ele trabalha para manifestar Cristo.
Quando ele governa, a mente deixa de ser um campo de batalha. Ela se torna território santo. Os pensamentos deixam de ser inimigos. Eles se tornam testemunhas da vida divina habitando em nós. Quanto mais espaço damos ao Espírito, menos espaço a carne pode ocupar. E quanto mais Cristo governa por meio do Espírito, mais nossa mente se dobra diante da verdade. O Espírito não nos treinou para lutar sozinhos. Ele nos ungiu para andar sob autoridade. Ele não nos deu poder humano. Ele nos deu a própria vida de Cristo. A obra do Espírito é clara. Ele não vem nos ajudar a sobreviver na carne. Ele vem nos conduzir à vitória no Espírito. Nenhuma mente é verdadeiramente transformada sem cruz, porque a cruz não toca apenas o comportamento, ela toca a fonte. A cruz não corrige o homem natural, ela o sentencia à morte. O maior inimigo do descanso não é o diabo, é o eu que insiste em viver. A cruz não é sofrimento emocional ou disciplina religiosa, não é autopunição. Não é moralidade elevada. A cruz é o golpe fatal contra o velho homem. Jesus declarou: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo." Marcos 8:34. Negar a si mesmo não é rejeitar a própria existência. É rejeitar o governo do eu sobre a vida interior. A cruz arranca o eu do trono, o eu que quer controlar, o eu que exige explicação, o eu que precisa prever o futuro, o eu que tenta sobreviver. Enquanto o eu estiver vivo, a mente será um campo de guerra, porque o eu sempre lutará para manter o trono. Mas a cruz não negocia com o eu, ela o crucifica. A cruz não é sobre modificar pensamentos, ela é sobre destruir a fonte que produz os pensamentos errados. A cruz é a porta do descanso mental, porque ela elimina o governo da carne, e onde a carne perde domínio, o espírito governa. A cruz tem dois efeitos espirituais profundos. 1. Ela remove o poder do eu. A cruz não melhora o eu, ela o destrona. Quando o eu é tirado, a mente se curva à paz do espírito. 2. Ela abre espaço para a vida de Cristo. A cruz não acaba na morte. Ela continua na ressurreição. Cristo vive onde o eu morre. Quanto mais a cruz opera, mais a vida interior ganha força. Como uma poda que remove galhos que impedem o fluxo da vida, a cruz limpa o território da alma. A mente não encontra paz porque tenta controlar pensamentos. Ela encontra paz porque Cristo governa em lugar do eu. Quando a cruz opera, algo sobrenatural acontece. Os pensamentos deixam de ser resistência e se tornam submissos à vida do Espírito. A cruz não nos chama ao sofrimento interno, ela nos chama à libertação interna. E é por isso que só existe verdadeira paz mental quando o eu é levado à cruz. Não para ser reformado, mas para ser removido. Ali o Espírito toma o governo, ali Cristo vive, ali a mente descansa. Como andar nisso na prática dia após dia? A prática espiritual não é complicada. O que confunde o cristão não é a dificuldade, é o eu que resiste. A mente não é transformada pela força da determinação, mas pela constância da submissão interior. O espírito não trabalha no barulho, ele governa onde há entrega. E a mente se disciplina não pela técnica, mas pelo governo do espírito. Aqui está o caminho, simples, direto, espiritual. Não são passos, são posturas de vida. Voltar-se para dentro, não para si mesmo, mas para Cristo que habita em você. É um movimento silencioso, uma mudança de foco do exterior para a presença interior. Você não tenta sentir Deus, você se alinha com aquele que já está aí. 2. Substituir. A batalha mental termina quando paramos de lutar com sombras. A mente não vence a carne combatendo-a. Ela vence substituindo-a pela luz. Onde Cristo é apresentado,
a carne perde voz. Toda vez que um pensamento agita, você responde com presença: Senhor, tu estás aqui. 3. Respirar em rendição. O espírito move-se onde há entrega. Cada respiração pode se tornar um ato de submissão espiritual. Senhor, eu cedo. Governa em mim. A alma respira quando desiste do controle. 4. Confessar a verdade, não sensações. A mente se curva à verdade que você confessa. Não sentimentos, não percepções. Realidade espiritual. Diga com fé: estou em Cristo. Cristo vive em mim. Sua mente governa minha mente. A confissão é o eco da vida interior. 5. Fazer da cruz um hábito invisível. A cruz não é um evento extraordinário. Ela é um estilo de vida. Cada pequena entrega diária enfraquece o eu e fortalece o espírito. Pequenos não ao eu, pequenos sim a Cristo. É assim que o homem interior cresce. 6. Sensibilidade ao espírito. O espírito não grita, ele sussurra, ele toca, ilumina, aponta. O cristão maduro aprende a perceber a luz suave, quando parar, quando calar, quando avançar, quando ceder. Andar no espírito é viver sob direção constante, não forçada, mas divina. O resultado? A mente começa a mudar de ritmo. Ela para de correr, ela para de resistir, ela para de lutar, ela aprende a andar e, finalmente, ela aprende a descansar. Exortação final, o chamado ao governo de Cristo. A verdadeira vitória sobre a mente nunca nasce do esforço. Ela nasce da rendição. E essa rendição não é dramática, emocional ou barulhenta. Ela é silenciosa, contínua e profunda. Cristo não pediu que você carregasse sua mente sozinho. Não pediu que você vencesse pensamentos pela força. Não pediu que você entendesse tudo para finalmente descansar. Ele pediu apenas uma coisa: o espaço que pertence a Ele. O Senhor não exige perfeição. Ele exige governo. Ele pede que você entregue aquilo que nunca conseguiu controlar. Enquanto o eu estiver sentado no trono, a mente permanecerá inquieta. Mas quando Cristo ocupa esse lugar, a mente se dobra, a carne perde voz, e a paz deixa de ser visita e se torna morada. Hoje o Espírito te chama para um tipo de descanso que o mundo não conhece. Não um descanso emocional, mas um descanso de governo. Cristo governando tudo dentro de você. Feche os olhos onde você está. Pare, aquieta-se e no silêncio da sua alma, declare, não como quem repete palavras, mas como quem se rende de verdade. Senhor, eu te entrego a minha mente. Abro mão do meu governo. Cristo, toma teu lugar em mim. Que tua vida seja meu pensar. Que tua paz seja meu chão. Eu descanso no teu domínio. Agora não tente sentir nada. Apenas creia. A obra é dele. A paz é dele. A mente é dele. E ele já começou. Porque onde Cristo governa, a mente finalmente descansa.